continuar. Dei uma cortada porque eu prefiro fazer vídeos um pouquinho menores. E agora vamos continuar com as próximas questões. Vamos lá? Questão 4. Vamos abrir aqui para ficar bonitinho. Pronto, ó. Um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Calcule a velocidade escala média do automóvel nesse intervalo. Então, aqui a gente tem as opções. Se você olhar, ó, 40, 250, 14. Essas são as informações que a gente precisa para resolver a questão. Então, ó, às 14 horas estava no quilômetro 40, às 17 no quilômetro 250. Como velocidade é igual à variação da distância do deslocamento, ó, o deslocamento menos a variação do tempo. Lembrando que eu sempre pego o maior e o menor. Então, qual é o maior quilômetro? 250, o menor 40. Tempo, 17 horas, 17 horas. Como aqui a gente está em quilômetro e hora, dá para a gente calcular tranquilamente. Lembrando que velocidade é sempre em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, aqui, ó, 250 menos 40, 210. 17 menos 14, 3. 210 dividido por 3, 70. Qual é a resposta? Letra A. Tranquilo. Qual o segredo aqui? Ó, você lembrar que sempre tem que pegar a maior quilometragem menos a menor, o maior tempo menos o menor. E observar se é quilômetro por hora ou se é metro por segundo. Questão 5. Um automóvel faz um percurso em 15 minutos. Ó, a gente está em minutos aqui, com velocidade média de 80 km por hora. Já tem alguma coisa que eu vou ter que arrumar, ó, minutos e horas. Não pode, tem que estar todo mundo em hora ou em segundos. Qual o espaço percorrido? Tenho aqui as soluções. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, ó, transformar o tempo que está em minutos para a hora. Então, a gente usa uma regrinha de 3, que eu digo o seguinte, ó. Uma hora tem 60 minutos. Então, 15 minutos vai representar o que de hora? Aí eu faço, ó, meios por extremos. Ou então aquele cruz credo, esse multiplicado por esse ou esse vezes esse. Então, 60x, então 60 vezes x vai ser igual a esse vezes esse. Então, 15 vezes 1, 15. Esse 60 que está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo. Isso aqui já é resolução de equação de primeiro grau. Então, 15 sobre 60. Simplificando, como eu sei que os dois dá para dividir por 15, eu já dividi por 15. Se você não lembrar disso, você pode usar outra estratégia. Então, 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15, 4. Então, x, ou seja, 15 minutos, equivale a 1/4 de hora. Aí eu venho aqui. Eu quero descobrir o espaço percorrido. Eu quero achar o delta S. Então, para isso, eu vou usar novamente a multiplicação meios por extremo. Vou pegar a fórmula da velocidade e vou fazer o seguinte, ó. Esse eu multiplico por esse e esse eu multiplico por esse, ó. Então, vai ficar 1 vezes delta S, delta S. Como eu quero saber o delta S, que eu quero saber o espaço, eu vou botar ele no primeiro membro. E a velocidade eu vou multiplicar pelo tempo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Qual é a velocidade que ele me deu? 80. Então, no lugar da velocidade, eu coloquei 80. No lugar do tempo, eu coloquei 1/4 de hora. Porque se a velocidade está em hora, o tempo tem que estar obrigatoriamente em hora. Então, eu fiz 80 vezes 1, 80. Dividido por 4, 20. Gente, vocês vão fazer muito isso aqui nos exercícios. Pegar a fórmula da velocidade e utilizar para calcular tanto o espaço como o tempo. Então, se você quiser calcular o espaço, vai ser sempre a velocidade vezes o tempo. Se você não quiser gravar, é só você lembrar que multiplica esse por esse e esse por esse. Tá bom? Então, vai ser 1 vezes delta S e V vezes AT. Pronto, então qual seria a resposta? Letra E, 20 km. Próxima questão. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros... Respirei errado. Em quilômetros, uma distância de... Novamente, a gente vai ter que, ó... Aqui tá em minutos e aqui tá em horas. Então, a gente vai ter que transformar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó... 60 minutos representa 1 hora. Por que eu botei 70 aqui, gente? Porque aqui é 1 hora e
10. Como uma hora tem 60 minutos, então eu peguei 60 mais 10, 70. Então, 70 minutos equivale a X. Quando eu pego aqui, eu faço 60 vezes X é igual a 70 vezes 1. Então, 60X é igual a 70. O 60 que tá aqui, ó, vem para cá, dividindo. Corta os zeros, ó, fica 7 sobre 6 sobre hora. Não tem mais nada para fazer. Pronto, novamente, como ele quer o delta S, do mesmo jeito, ó, delta S, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, ficou velocidade multiplicado pelo tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar da velocidade 72, no lugar de tempo 7 sextos, que foi a minha transformação aqui. Ah, professora, eu tenho que fazer a transformação? Tem, porque se você não transformar, não dá certo. Aqui, ó, 72 e 6 são dois números que dá para dividir por 6. Simplifica. Ah, professora, mas eu não vi que simplifica. Então, multiplica esses dois, depois divide por 6. Multiplica 72 vezes 7 e depois divide por 6, que vai dar o mesmo resultado aqui. Mas como eu sei que dá para simplificar, e eu sempre gosto de simplificar, porque trabalhar com números menores é mais fácil, eu sempre simplifico. Então, 72 dividido por 6, 12. 6 por 6, 1. Só que esse 1 não precisa aparecer. Então, ficou 12 vezes 7, 84, que é a letra D. Ó, um dos grandes problemas que eu vejo em física não é o assunto de física. São os cálculos que vocês precisam saber para responder. E, em geral, esses cálculos é para vocês terem aprendido esses cálculos no sexto, sétimo, oitavo ano. Então, quem tem dificuldade com cálculos matemáticos, o ideal é procurar ajuda de alguém, porque eu não posso ficar um tempo grande aqui explicando isso para vocês, tá bom? Questão 7. Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, gasta um tempo de... Gente, esse tipo de questão é um tipo de questão pegadinha, porque ele diz o seguinte, ele quer que o trem atravessar. Quando a gente diz atravessar, é ele sair por completo do túnel. Então, como ele é um veículo muito longo, a gente não pode desprezar o tamanho dele. Em geral, a gente despreza com relação ao tamanho de um carro, uma bicicleta, uma pessoa, porque é o tamanho pequeno com relação ao túnel. Porém, se você comparar o tamanho do trem ao túnel, para ele atravessar completamente o túnel, ele tem que passar o túnel. Então, ele está aqui, ó. Quando é que ele vai atravessar o túnel? Depois que ele passar o túnel inteiro e andar e sair até o último vagão dele. Ou seja, ele vai ter que andar mais 400 metros. Então, o delta S não vai ser só o tamanho do túnel. Vai ser o tamanho do túnel mais o tamanho do trem, que é 2.200 metros. Ah, professora, quando é que eu vou saber disso? Quando o tamanho do móvel for muito parecido com o tamanho do local que ele vai estar atravessando, ou então quando a questão deixar bem claro isso. Agora, se ele disser, o tamanho do corpo é desprezível, aí você não precisa se preocupar com isso. Então, a velocidade é em metros por segundo, a distância também está em metros, então a gente pode calcular o tempo. Só que aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, como eu quero saber o delta T, eu não vou precisar deslocar o delta S, eu só vou trocar a velocidade com o tempo, porque esse vezes esse, ó, eu troco. Eu pego o delta T e trago a velocidade. Dá no mesmo, gente. Se a gente for fazer cálculos e cálculos, a gente vai acabar chegando nisso, tá bom? Então, é só trocar. Então, o tempo é resultado da divisão da distância pela velocidade. Então, quem é a distância? 2.200. Quem é a velocidade? 20. Cortando o zero, fica 220 dividido por 2, que dá 110. 110 segundos. 110 segundos é o quê? 1 minuto e 50 segundos. Por quê? 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então, 1 minuto. Se eu tirar 60 de 110, 50, que dá 1 minuto e 50 segundos. Então, vocês precisam. Por isso que eu comecei... O primeiro conteúdo foi transformação de medidas. Eu botei alguns links, alguma coisa, e vocês precisam relembrar isso.
Vamos lá? Questão 8. Eu vou fazer essa e paro o vídeo e faço as outras no final. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Essa é muito fácil, ó. Você tem aqui, ó, uma torre de 125 metros. Ó o corpo aqui, ó, com o meu desenho perfeito. E o tempo gasta 5 segundos. Então, eu vou calcular a velocidade. Distância dividido pelo tempo. 125 dividido por 5, 25 metros por segundo, que é a letra E. Agora eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai para as outras questões no próximo